Com o mercado cada vez mais competitivo, a pecuária brasileira vive um momento de transformação. Só produzir não é mais o suficiente. É preciso planejamento e estratégia para reduzir custos e aumentar a rentabilidade. Volney, por que definir metas produtivas é tão importante para quem busca aumentar a rentabilidade da fazenda? Meio que uma pergunta óbvia, mas eu acho que a tua explicação vai deixar assim bem claro do que se trata. Realmente, Joyce, na atualidade, a pecuária hoje não está permitindo amadorismo. Ou seja, não está permitindo que o pecuarista cometa alguns erros na área produtiva, porque esses erros podem definir o resultado econômico da propriedade. Então, a definição de metas produtivas é essencial para poder apontar o caminho que o produtor tem que percorrer dentro da sua propriedade até conquistar os resultados que ele almeja. Ou seja, nós estamos entrando numa fase de muito planejamento prévio à atividade operacional. A atividade operacional, o produtor é muito bom. E o produtor brasileiro, diga-se de passagem, ele sabe fazer como poucos a nível mundial. Porém, a parte de elencar metas vai ajudar ele o rumo e o direcionamento por onde percorrer o caminho da produtividade e da lucratividade. Foi seu tempo de fazer, simplesmente fazer e depois planejar, né? Tudo exige planejamento. Ô, Volney, quais os indicadores, os principais, pelo menos aí, que os produtores devem acompanhar, se atentar? Olha, pensando na área zootécnica produtiva, nós temos aí como o ganho de peso diário, né? Ganho de peso por hectare, é importante também, né? Na parte reprodutiva, nós temos que pensar em os índices entre intervalo entre partos, né? Taxa de bezerro desmamado, né? Porém, muito mais importante do que os índices zootécnicos, eu entendo que na atualidade são os índices econômicos. Ou seja, qual é o custo da tua arroba produzida? Qual é o custo do teu bezerro desmamado? Porque quando você tem um custo, olhando para o mercado, você consegue ter a ideia da tua lucratividade e entender se você está indo para o caminho correto ou não. Ou seja, como muito bem já falado aí, não é mais produzir, mas sim a que custo produzir para saber qual objetivo de lucro eu tenho na propriedade. E quais os maiores erros dos pecuaristas quando o assunto é gestão da propriedade? Porque às vezes o pecuarista está errando e nem percebe. Eu acho que como o pecuarista tem um DNA de produção muito forte, muitas vezes exige-se mais atenção na hora de planejar a sua atividade. Então, antes de sair a produzir, precisa gastar energia, gastar fosfato, gastar tempo, ou melhor, vamos melhorar isso, investir tempo, né, para que a gente possa planejar melhor a sua atividade. Acredito que o maior erro na atualidade pecuária, onde as margens se estreitaram muito, é querer fazer sem planejar a atividade, sem gerir melhor estrategicamente o seu negócio. Esse é um ponto grave na atualidade. Por quê? Porque muitas vezes o fazer custa caro e ao planejar você entende qual rota você deve tomar. Será que é o caminho A, o B, o C? Isso, planejamento, ele te dá um overview para que você possa não percorrer os caminhos árduos em uma atividade e sempre mirando a lucratividade do teu negócio. Indo ao encontro do que você falou há pouco, muitos produtores ainda avaliam só o lucro por cabeça, porque o resultado por hectare é um indicador mais importante, ele seria mais importante por hectare e não apenas por cabeça? Vamos lá, o ganho de peso individual e o ganho de peso por hectare são coisas
distintas e tem que ser bem avaliado na tomada de decisão. Se eu ganho muito peso individualmente dos animais, em alguns momentos eu posso estar perdendo o peso de ganho por hectare. Ou seja, se eu quero otimizar a área da minha fazenda, como diz um amigo meu, terra não se fabrica. Terra você usa o que você tem de recurso, então você tem o direito de usar o que já foi fabricado. Se você quer otimizar a sua área, você precisa pensar em ganho por hectare, porque o ganho por hectare você vai otimizar os recursos disponíveis e você vai diluir os custos que foram empregados naquela produção. Se fosse para fazer uma analogia, um jogo de futebol, o ganho de peso individual seria quantos gols foram marcados por um determinado jogador. E o ganho por hectare seria qual o saldo de gols daquele jogo. Ou seja, se ganha o jogo, quem faz mais gols ao final do jogo de futebol. E não é premiado de forma individual. Então, o ganho por hectare exige da gente um pensamento conjunto, otimizando todos os recursos, todas as gestões que são inerentes à pecuária de corte. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.